Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo, nesses momentos que aqui se seguem, habite em nossos corações e escreva neles a santa lei de Deus para que não venhamos pecar contra o Senhor. Amém? Vamos, queridos, a nossa vida ela é feita de escolhas e como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso significa que a vida do Senhor também é baseada em escolhas. E uma das escolhas mais tremendas e de difícil compreensão que o nosso Deus fez foi planejar uma forma de salvar os seres humanos caso esses viessem a cair em pecado, enviando então a Jesus Cristo para, como homem, receber sobre si toda a carga dos nossos pecados e sofrer a penalidade, a morte eterna, em nosso lugar. Veja, em Patriarcas e Profetas, Ellen White ela nos diz que uma visão lhe foi dada, então, para relatar os primeiros momentos após a queda dos nossos primeiros pais. E ela pôde, então, ver Cristo entrando por 3 vezes na presença do Pai, e ela viu que, por 3 vezes, a glória do Pai cercou o seu Filho. E, meus amigos, ela relata que, nas 2 primeiras vezes que Jesus saiu da presença do Pai, ele tinha o seu rosto entristecido, porque ele estava pleiteando com Deus o direito de poder vir a esta terra para cumprir o plano que havia sido desde as eras eternas estabelecido para a salvação da raça humana. E as palavras que ela usa, meus queridos, são as de que não foi fácil ao Pai permitir que o seu Filho sofresse tudo o que ele deveria sofrer para resgatar a raça rebelde. Contudo, ela nos diz que, pela 3ª vez, Jesus entrou na presença do Senhor para lhe suplicar que o plano da redenção pudesse entrar em andamento. E após alguns momentos na presença do Pai, Jesus saiu com a sua face serena e resplandecente e reunindo ali os santos anjos, ele apresentou para eles o plano que estava em segredo durante as eras eternas. Ele disse que o Pai havia condescendido com que ele se tornasse homem e sofresse tudo o que seria necessário para resgatar a raça humana a ponto de morrer a morte de cruz por amor aos seus filhos. Bom, Cristo tinha o direito de não vir a essa terra e sofrer tudo o que ele sofreu para nos resgatar. Contudo, ele fez a escolha de esvaziar-se a si mesmo e se rebaixar ao máximo para encontrar e resgatar a ovelha que estava perdida. Mas, embora Deus fez uma escolha, agora cabe a nós fazermos a nossa escolha. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, hoje, tanto o mundo como a igreja estão se colocando em um estado de insanidade espiritual, o qual os está impelindo para uma ruína eterna. Tanto no mundo como na igreja, meus amigos, hoje predominam condescendências de toda a espécie e crentes e incrédulos se tornam tão obcecados pelo vício, lícito ou ilícito aos olhos dos próprios homens, que muitos não atenderão às advertências e os últimos apelos que o Senhor tem apresentado ao mundo. Hoje, meus queridos, tanto no mundo como na igreja, Deus está dizendo a todos os habitantes da terra que eles devem escolher a quem irão servir. Hoje, mais do que em qualquer outra época do grande conflito entre Cristo e Satanás, os seres humanos, crentes e também incrédulos, precisam ser despertados para compreender a solenidade do tempo que estamos vivendo, porque muito em breve o período de graça para os seres humanos terminará e a misericórdia de Deus será para sempre removida dos ímpios. E diz o Espírito de profecia: todo o que pretende ser um servo de Deus é convidado a realizar o seu serviço como se cada dia fosse o último. Amigos, se nesse momento Deus apresentasse diante do céu e também da terra como foram as nossas últimas 24 horas, será que nos envergonharíamos? Ou será que após apresentar o resumo de como foi nosso último dia, ao final da apresentação poderíamos ouvir da parte de Deus as palavras:
esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Irmãos, muito em breve o nosso Rei vai voltar em poder e grande glória, na companhia de todos os anjos do céu, para resgatar aqueles que morreram crendo na ressurreição e para transladar aqueles que estiveram vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas, se realmente amamos o nosso Salvador e se realmente queremos viver eternamente em um lar onde a própria atmosfera de constante pureza, santidade, perfeito louvor e adoração, então devemos viver cada dia como se fosse o último dia. Se amamos o nosso Redentor, meus amigos, a nossa maior preocupação não será realmente quanto tempo ainda temos para nos preparar, mas a nossa maior preocupação será a cada dia como podemos glorificar mais e mais o nome do nosso Deus nas 24 horas que a cada dia Ele nos concede. E diz o Espírito de Profecia: aqui está o grande fardo a ser levado por toda pessoa. Estão perdoados os meus pecados? Cristo, o portador de pecados, removeu a minha culpa? Tenho um coração limpo, purificado pela justiça de Cristo? Bom, embora essas palavras da profeta parecem mostrar que o cristão deve diariamente viver com um senso de terror e uma constante dúvida a respeito da sua salvação, o sentido das palavras da profeta não estão relacionados com o medo da perdição, mas essas palavras estão relacionadas com a paz, a qual nós podemos e devemos constantemente desfrutar do nosso Deus. Aquele, meus queridos, que não está constantemente preocupado se os seus pecados estão perdoados e se o seu coração está purificado de toda mancha e de toda nódoa, esse não dá o devido valor à paz que constantemente nós podemos usufruir vinda direto do trono do Eterno. Todo verdadeiro cristão que com fremente desejo aguarda a volta do seu Senhor, não quer ter pecados entre ele e Deus, não quer ter manchas em seu caráter, porque ele sabe que tais coisas fazem separação entre ele e Deus. E este pensamento da separação entre o humano e o divino, para os verdadeiros cristãos, é pior do que a própria morte. Porque aqueles que foram resgatados por Deus em Cristo Jesus e que recebem do seu santo e bom Espírito, já não consideram a sua própria vida como o centro das suas preocupações, porque eles amam mais a presença do seu Deus em seus corações, e eles amam mais a vinda do seu Senhor do que amam a própria vida. Queridos, a quem hoje escolheremos servir? Ao nosso próprio eu? Ou ao Senhor que escolheu entregar a sua vida por nós para que pudéssemos viver a vida eterna? Bom, que a sua e a minha resposta seja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração? Grande e eterno Deus que habita nas maiores alturas, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Pai Santo, graças nós lhe damos porque desde as eras eternas o Senhor escolheu planejar a nossa redenção através da morte do seu Filho. E nós te louvamos porque após a nossa queda o Senhor escolheu colocar o plano da redenção em andamento. Portanto, Pai, ajuda-nos hoje a escolhermos eternamente servirmos ao Senhor. E isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, que todos fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo permaneça habitando em seus corações. Um grande abraço a todos e até a próxima.